como eu falei aqui, a automação é a bola da vez. Então, é a palavra de ordem do momento. Mesmo assim, existe a necessidade de profissionais mais qualificados. Então, o que é que a gente está vendo aqui? Muito pelo contrário do que a gente estava achando, né, de que ia acabar a profissão, que não ia ter mais espaço, o que a gente está vendo, na verdade, é um refinamento da profissão, como sempre foi, né? Na época que a contabilidade era manual, não lembro, não estava aqui, mas acredito que quando chegou a máquina de escrever, foi uma revolução. Quando chegou a impressora, foi outra revolução. Quando chegou o computador, foi outra revolução. O que é que aconteceu? A maneira de executar o trabalho ela foi mudando. Então, se 10, 12 anos atrás o nosso trabalho era basicamente baixar a cabeça e lançar documento, porque o processo de fiscalização não era tão eficiente assim, porque as empresas não geravam tantas informações assim, agora não. Agora a gente tem um processo de fiscalização muito mais eficiente, a gente tem um volume de dados muito maior, a gente tem uma quantidade de informações enlouquecedora e a gente precisa de profissionais que saibam lidar com todo esse cenário, com essa mudança que houve no mercado. Olá, sejam todos muito bem-vindos para a nossa 7ª live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Durante essa série de 10 episódios, eu estou te mostrando atalhos e obstáculos que podem ajudar ou atrapalhar a sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, transformar horas de trabalho em minutos e gerar como efeito colateral mais tempo livre, aumento de salário e reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Sou o Marcos Amorim e o tema da live de hoje é: por que aprender automação fiscal pode alavancar a sua carreira na área fiscal e tributária? Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer entre os dias 7 e 11 de fevereiro de 2022, onde eu vou te mostrar em 3 aulas como automatizar suas rotinas fiscais e tributárias e transformar horas de trabalho em minutos e gerar para você, como efeito colateral, esses benefícios que eu acabei de falar, de ter mais tempo livre, aumentar seu salário e obter reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Tudo isso utilizando os recursos que você já tem instalados aí no seu computador. Para isso, basta você clicar no link aqui embaixo, fazer a sua inscrição, colocar lá o seu melhor e-mail, clicar em Quero Participar e na página de Obrigado, clicar no botão azul para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as informações que vão rolar na Semana da Automação Fiscal. Então vamos agora entrar no nosso conteúdo, que é justamente para mostrar como que a automação fiscal pode alavancar a nossa carreira atualmente na área fiscal e tributária. Mas para a gente entender esse aspecto, é preciso a gente olhar um pouco para trás e entender como que as coisas funcionavam antes e como muitas vezes a gente mantém esses padrões velhos e isso impede da gente avançar, da gente crescer profissionalmente na área fiscal e tributária. Então, eu vou começar compartilhando com vocês aqui como é que funcionava antigamente, 10 anos atrás, 11 anos atrás ou mais, a área fiscal e tributária e como que o comportamento necessário para que você se destaque profissionalmente veio mudando ao longo do tempo até chegar nesse momento atual. Então, como é que era antigamente? Antes, a informação, agora a gente está vivendo na era da informação, né? Na era da automação. Só que antigamente, o nosso poder de ação era limitado. A gente não tinha tantas informações assim disponíveis, né? Parece que na época do meu pai, na época do meu avô, já tinha Google, não tinha essas coisas. Eu lembro que na minha época, quando eu era criança, que eu precisava fazer pesquisa de escola, eu tinha que ir caminhando até a biblioteca, não tinha um Google para pesquisar, não tinha internet assim disponível. Então imagine mais alguns anos mais atrás, né? Mais 20, 30, 40 anos atrás, era muito mais escassa a informação. Então não era tão simples e nem barato de conseguir essas informações. Pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei 11 anos atrás lá na área fiscal e tributária, 11 não, 12 já, né? Estamos em 2022. Então, como é que funcionava o processo? Você tinha que ligar para o cliente, pedir para ele organizar a documentação, mandar um office boy lá buscar, ele trazia essa informação muitas vezes dentro de um saco de mercado com as notas todas dobradas, um panfleto misturado, boleto, o que você imaginar tinha dentro daquele saco. Aí você pegava essas informações, você tinha que desdobrar as notas, organizar as notas, tirar o boleto, tirar o panfleto, tudo que não prestava. Se fosse cupom fiscal, você tinha que pegar uma folha de papel, colocar em cima da mesa e organizar as reduções ex, novamente duas, uma do lado da outra, pegar aquele perfurador de papel, colocar isso num fichário
Depois que toda essa organização estava pronta, aí você começava a lançar os documentos fiscais. Então, isso 12 anos atrás, na época que eu comecei. 12, 10 mais ou menos, né? Não foi imediatamente no momento que eu cheguei que mudou, aqui as coisas mudaram. Mas, para vocês verem a dificuldade que era antigamente. Hoje a gente reclama porque o cliente manda a documentação fiscal com atraso, que é um arquivo. Né? Então, na minha época, lá antigamente, era muito pior. A gente tinha que pegar o documento físico, organizar aquele documento físico. Quando era nota fiscal de entrada, organizava na ordem que você quisesse. Normalmente, a gente organizava isso por número de nota fiscal, do menor para o maior. E quando era nota fiscal de saída, era pior, porque você tinha que organizar realmente na sequência numérica para poder fazer os lançamentos fiscais. Então, não era tão simples assim de conseguir essas notas. O acesso ao conhecimento também não era tão fácil. Então, eu lembro que, conversando com meu pai, atua, né, na área fiscal tributária, contador já há trocentos anos, aí, da época dos dinossauros, ele me conta como é que foi a jornada para ele conseguir o regulamento do ICMS, isso lá em 1970, 80, alguma coisa, acho que foi 80 alguma coisa. Porque não tinha internet, você não podia chegar, entrar no site da Cefaz, clicar no botão e baixar o regulamento para você ler. Então, naquela época, só para você ter o regulamento já era difícil. E ele me conta que ele ficava no pé lá de um auditor fiscal, ele ia no órgão, né, da Cefaz e ficava lá pedindo para o cara disponibilizar para ele o regulamento do ICMS. O cara prometeu que ia dar e ele ia lá e ficava enchendo o saco até que um dia o cara arranjou para ele um regulamento todo riscado lá, rasgado, mas foi o que ele conseguiu e a partir disso ele começou a estudar e se destacou. Né? Hoje em dia ele ensina vocês aí no canal do ICMS ao vivo, até recomendo que vocês acompanhem. Mas não era tão simples assim ter acesso às informações. Então, naquela época, um pouco de conhecimento sobre ICMS, né, um pouco de conhecimento acima da média das pessoas já bastava, já era o suficiente para você se destacar profissionalmente. Porque era difícil você ter acesso às informações. Você não tinha tantos dados assim para trabalhar. Então, tinha aquele efeito, né, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, se você soubesse um pouquinho mais sobre ICMS, sobre a parte da área fiscal e tributária em si, você conseguia se destacar facilmente. Então, basicamente, era ter disposição de pegar uma ruma de notas fiscais e lançar isso dentro de um sistema. Isso era um bom profissional há 10, 12 anos atrás. Um profissional excelente, um profissional referência, era aquele cara que, além de fazer isso, também tinha conhecimento sobre a área fiscal e tributária. E aí, qual o cenário atual? Então, a gente saiu disso, veio aí o SPED, entrou o projeto SPED, modernizou a emissão de notas fiscais, modernizou a emissão e envio das declarações fiscais. E o que é que mudou de lá para cá? Qual o cenário que a gente está nesse exato momento agora, em 2022? Então, lá em 2020 a gente teve a pandemia, e o que é que a pandemia fez? Ela acelerou o uso de tecnologias, dentre elas a tecnologia da nuvem. Então, ficou comum você trabalhar em home office, e logicamente você precisa ter uma tecnologia que integre as pessoas que estão trabalhando em suas casas com as informações que a empresa produz, né, o que os clientes geram. Então, esse tipo de comportamento fez com que a nossa necessidade da tecnologia fosse acelerada, fosse ampliada. Não que isso não já estivesse acontecendo, tá? Só que a gente estava meio que resistindo. Então a pandemia fez com que a gente acelerasse, que a gente entendesse mais rapidamente a importância da tecnologia no cenário atual que a gente vive. E nosso problema agora é o inverso. Se antes o nosso problema era que a gente tinha pouca informação disponível para o nosso trabalho no dia a dia, hoje é o contrário. Hoje a gente tem informação demais. Então hoje, ontem um cliente me ligou falando do DIFAL. Cara, o DIFAL foi suspenso e agora você vai pagar em 2023. Aí eu fui pesquisar, descobri que tem gente dizendo que a partir de 1º de abril é quando começa a valer o DIFAL, a partir de 2020 está suspenso de 1º de janeiro até 31 de março. Tem gente que está dizendo que não, que só em 2023 que você vai estar obrigado a pagar o DIFAL. Tem gente dizendo para você entrar com mandado de segurança. E aí, qual certo nesse bolo todo, né? Nesse mundo de informações que a gente está? Então, é muito mais fácil hoje a gente ficar perdido. A gente nunca teve tanta informação disponível. E aí é natural que a gente fique paralisado, que a gente fique sem saber muito o que fazer. E é justamente nesse cenário que a gente está inserido nesse momento. Então, a gente precisa de habilidades específicas dentro desse contexto atual para que a gente consiga se destacar profissionalmente.
Aquela época que você fazia um curso, colocava isso no seu diploma e que você conseguia um emprego melhor, acabou, já era. Agora, o que vai contar são as habilidades propriamente ditas, a execução, fazer. Só dizer que tem, pegar um curso qualquer e colocar no seu diploma, não vai fazer você se destacar profissionalmente, até porque as empresas ficaram mais espertas, né? Agora você tem lá os processos seletivos, você tem as dinâmicas, as provas. Então, isso tudo é uma maneira de avaliar se você realmente tem um know-how, se você sabe fazer a coisa, e não simplesmente foi lá e assistiu um curso. Então, hoje em dia, a gente está no completo oposto do que era há 10, 12 anos atrás. O que eu preciso hoje para conseguir, pelo menos, sobreviver? Eu não estou falando nem de se destacar, tá, na área fiscal tributária. Então, o nosso poder de análise, né, o nosso poder de manipulação de dados, ele tem que ser muito maior. Então, se antigamente você recebia uma resma de notas fiscais para poder lançar no sistema, baixava a cabeça, saía digitando, copiando o número de um lugar para o outro, hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia você precisa ter um poder de análise e um poder de manipulação de dados cada vez maior. Por que isso acontece? Porque o volume dos dados aumentou bastante. Então, antigamente, a quantidade de notas fiscais manuais que você emitia era um. Até porque também a gente não tinha acesso a essa tecnologia, não tinha internet, não tinha lá globalização, né, que se falava muito antigamente nesse período aí de transição. Hoje em dia já está todo mundo conectado. Hoje você está no Rio Grande do Sul, compra uma mercadoria no Pará, 2, 3 dias depois aquela mercadoria chega na sua mão. Então, assim, beber uma água aqui que minha garganta está ruim. Então, o poder das empresas melhorou, aumentou, e a necessidade delas mudou também. Então, hoje em dia, os controles são mais rígidos. Hoje você tem certificado digital, você tem escriturações digitais também, né? Os livros são eletrônicos. Então, tudo isso permite ao fisco fazer um acompanhamento mais de perto dos contribuintes. E tudo isso impacta no comportamento e nas necessidades que essas empresas têm. Além disso, o fisco também está muito mais eficiente em fiscalizar os contribuintes, em cobrar as informações dos contribuintes, né? Então, um exemplo disso, eu já trouxe aqui para vocês em várias lives, um relatório de fiscalização anual da Receita Federal, onde ele coloca lá o que foi que aconteceu no ano anterior em termos de fiscalização, qual o plano para o ano atual. Nesse relatório a gente vê que o fisco deu um salto de 120 bilhões para 200 bilhões de reais gerados em autos de infração, isso de 2016 para 2017. Então, a que se deveu isso? Justamente a esse investimento massivo em tecnologia e na capacitação dos profissionais, dos auditores que atuam lá na área fiscal e tributária. Então, tudo isso gera uma pressão nas empresas e essas empresas se veem obrigadas a reagir a isso. Ou se o fisco está usando tecnologia para me fiscalizar, para identificar quais são as inconsistências que tem na minha operação, para encontrar os ilícitos tributários, né? Então, eu preciso utilizar essa tecnologia também para me defender. Só que nesse processo de usar essa tecnologia para se defender, as empresas acabaram descobrindo também que é muito benéfico você ter o controle e fazer a análise dos seus dados, das suas informações. Porque não só você reduz o risco da sua operação, o risco de você ser autuado pelo fisco, como você também consegue enxergar melhor os custos que você tem desnecessários na empresa, por exemplo. Então, isso vai te ajudar a reduzir custos, isso vai te ajudar também a aumentar a sua receita. Como a gente tem acesso às informações, a gente vai ficar mais fácil agora da gente buscar, por exemplo, benefícios fiscais que reduzam a base dos impostos que a gente tributa, que a gente paga. Então, essa análise de dados ela vai servir para esses 3 objetivos da empresa. Então, o que é que eu preciso para me destacar profissionalmente nos dias atuais? Então, como eu falei, né, as empresas elas vão buscar sempre 3 coisas. Essas 3 coisas elas nunca saem de moda. A primeira coisa é aumentar a sua receita, a segunda coisa é reduzir os seus custos e a terceira coisa é reduzir os seus riscos. Então, as empresas vão estar constantemente procurando esse tipo de solução para os seus negócios. Então, qual profissional bom, qual profissional que as empresas vão querer junto delas, que vão querer ali perto no seu quadro de funcionários? Justamente os profissionais que ajudam essas empresas a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Aí como é que se dá esse processo? Então vamos aprofundar mais um pouquinho aqui. Então elas entenderam que o caminho
para isso, né, para poder conseguir elas entenderam que o caminho para isso, para alcançar esses três benefícios, é o investimento massivo em novas tecnologias, assim como a Receita fez lá para poder aumentar a sua arrecadação em 80 bilhões de um ano para o outro. O que é que aconteceu? 78% das micro e pequenas empresas que mais crescem investem em novas tecnologias. Essa que foi uma pesquisa feita pela Deloitte, se não me engano, com a revista Exame. 78% das empresas que estão crescendo, que mais crescem no Brasil atualmente, estão investindo em novas tecnologias. O que é que isso mostra para a gente? Isso mostra para a gente que a automação é a palavra de ordem no momento, que as empresas entenderam que isso vai trazer benefícios para elas. Isso está se mostrando aí em números agora, né? 78% é um número muito grande. As empresas que não estão investindo em tecnologia, as empresas que não estão procurando se atualizar, estão ficando para trás, estão deixando de aproveitar melhor o momento que a gente vive. Então, a comunicação nunca foi tão intensa, nunca foi tão fácil você comprar ou vender alguma coisa. Só que se você não está você não está utilizando as tecnologias que vão te ajudar a atingir esses objetivos, você vai morrer, né? Ou você está crescendo ou você está morrendo. Não tem meio termo, não tem muro para você ficar em cima. Então, quais são as dificuldades agora enfrentadas por esses empresários nesse momento atual? Então, como eu falei, 78% das empresas que estão crescendo estão investindo em novas tecnologias e essas empresas elas estão precisando de profissionais mais qualificados. Então, segundo uma pesquisa que eu encontrei aqui também, que foi feita com 100 CFOs, né, que são os diretores financeiros das empresas. Quais são as principais preocupações deles para esse ano de 2022? Então, as empresas esse ano de 2022 querem expandir os seus negócios, né, pós-pandemia, então estamos imaginando aí que essas restrições vão ser cada vez menores, e com isso os negócios vão poder voltar a florescer. Então, a primeira preocupação deles, 67%, desses profissionais, desses diretores financeiros que vão contratar pessoas, eles estão preocupados com a mão de obra qualificada. Eles acham que vai ser muito difícil de achar mão de obra qualificada nesse ano de 2022, principalmente ali na área financeira e na área fiscal tributária. Segunda preocupação deles, né, 51% desses profissionais, eles acreditam que vão ter dificuldade de manter os profissionais qualificados que existem nas suas organizações. Então, não só vai ser difícil eu conseguir bons profissionais no mercado de trabalho, como também vai ser difícil de eu manter os profissionais que eu tenho. E, por fim, eles percebem que existe uma dificuldade de que os seus colaboradores extraiam performance, extraiam o desempenho máximo das ferramentas que eles contratam. Então, a gente vê aqui algo interessante. O problema não é só você ter a ferramenta, não é só ter a tecnologia. Então, vou pegar aqui, vou comprar a tecnologia de ponta aqui, a melhor que tiver disponível no mercado, vou colocar no meu negócio e vai ficar tudo lindo. Não é bem assim. Então, precisa de pessoas. A gente está vendo aqui, inclusive, uma dificuldade nesse processo. Por quê? Justamente porque tem tanta informação, tem tanta coisa disponível hoje na internet, que isso acaba confundindo mais as pessoas. As pessoas não têm mais tanta clareza sobre o que fazer. É difícil de ter uma linha mestra ali que te conduz até você chegar em determinado resultado. Mas, olha que interessante, a tecnologia não ia acabar com os empregos, não ia acabar com os profissionais contábeis, com os advogados, com todo mundo, ia ficar só a tecnologia, não ia ter, ninguém ia ter trabalho. Pois é, só que o que é que a gente está vendo agora? A gente está vendo justamente o oposto disso. A gente está vendo empresas preocupadas em onde que eu vou arranjar bons profissionais para poder ter no meu quadro de funcionários e preocupadas em manter esses profissionais no seu quadro de funcionários. Isso vai acabar gerando o quê? Então, a gente tem lá economia básica, né? Oferta e demanda. Então, eu tenho uma demanda de pessoas para trabalhar dentro da minha empresa, porque eu estou querendo crescer, estou querendo expandir minhas operações. Eu tenho uma oferta pouco qualificada de profissionais. Então, o que é que vai acontecer? Esses profissionais pouco qualificados valem menos. Porém, o que é que acontece com os profissionais que são qualificados? Os profissionais referência, digamos assim. Esses profissionais valem muito mais. Por que eles valem muito mais? Porque não tem profissional bom no mercado. E aí, esses profissionais bons, né, os qualificados, onde que eles estão? Eles estão desempregados, estão
na fila lá das empresas de RH procurando uma vaga. Não, esses caras estão empregados, porque é difícil de encontrar esses profissionais. Então, o que é que vai acontecer? As empresas vão começar a tirar bons profissionais uma das outras. E daí vem a dificuldade, daí vem a preocupação dessas empresas de como que eu vou manter os bons profissionais que eu já tenho e agregar mais bons profissionais. Tudo isso apesar da questão da automação. Então, como eu falei aqui, a automação é a bola da vez. Então, é a palavra de ordem do momento. Mesmo assim, existe a necessidade de profissionais mais qualificados. Então, o que é que a gente está vendo aqui? Muito pelo contrário do que a gente estava achando, né, de que ia acabar a profissão, que não ia ter mais espaço, o que a gente está vendo, na verdade, é um refinamento da profissão, como sempre foi, né? Na época que a contabilidade era manual, não lembro, não estava aqui, mas acredito que quando chegou a máquina de escrever, foi uma revolução. Quando chegou a impressora, foi outra revolução. Quando chegou o computador, foi outra revolução. E o que é que aconteceu? A maneira de executar o trabalho ela foi mudando. Então, se 10, 12 anos atrás o nosso trabalho era basicamente baixar a cabeça e lançar documento, porque o processo de fiscalização não era tão eficiente assim, porque as empresas não geravam tantas informações assim, agora não. Agora a gente tem um processo de fiscalização muito mais eficiente, a gente tem um volume de dados muito maior, a gente tem uma quantidade de informações enlouquecedora e a gente precisa de profissionais que saibam lidar com todo esse cenário, com essa mudança que houve no mercado. Então, agora a necessidade está nesse momento de transição. Então, até os profissionais começarem a entender que eu não consigo mais me manter no mercado com as mesmas habilidades, com os mesmos conhecimentos que eu tinha 10, 12 anos atrás, vai mudar. As empresas vão sofrer muito para encontrar esses bons profissionais. Qual é o lado bom? O lado bom é que os bons profissionais vão ter facilidade de encontrar bons empregos, de serem melhor remunerados. E aí, o que é que você precisa fazer para isso? Você precisa se qualificar, você precisa se tornar um profissional que tenha esse conhecimento que o mercado está exigindo, que o mercado está pedindo. Então, não vai acabar a profissão de contabilidade, né? O profissional da área fiscal e tributária. Muito pelo contrário. A gente vai ter um refinamento, a gente vai ter uma necessidade cada vez maior de profissionais mais qualificados, profissionais que sabem o que estão fazendo. Então, que tipo de habilidade? Beleza, estou mais tranquilo agora que eu não vou perder meu emprego para a inteligência artificial. E qual é a habilidade que eu tenho que desenvolver para isso não acontecer comigo? Então, aquele trabalho lá de lançar nota fiscal, manual, né, de ligar para cliente, para organizar documentos, isso aí vai acabar. Então, hoje a gente tem a nuvem, hoje a gente tem sistemas, né? Então, se antigamente você ligava para o cliente para cobrar a movimentação fiscal, para você organizar a documentação e lançar, hoje você tem sistemas que organizam todos os dados, todas as informações, os CNPJs, os XMLs, né, CTE, NFE, NFCE, e já disponibiliza, você passa um usuário e senha para o contador lá, e ele já acessa aquelas informações e abaixa. Tem sistemas que já têm a conexão com o portal da nota fiscal eletrônica, já baixa os dados da nota fiscal, já importa diretamente no sistema, depois você só precisa revisar. Então, olha como a coisa está avançando, como a coisa está evoluindo. Mas sempre vai precisar do profissional, sempre vai precisar do humano ali, da pessoa, para poder analisar aqueles dados e chegar à conclusão, cara, isso aqui não é a melhor opção, não. Isso aqui está errado. A máquina também erra. Por que ela erra? Porque ela não foi criada e ela aprende, tem até esse nível de aprendizado, né, de aprender sozinha. Mas o que a gente tem hoje, atualmente, de tecnologia, são sistemas treináveis. Então, você vai treinar o sistema. Então, se a pessoa que está treinando o sistema não tem conhecimento sobre o que está fazendo, qual vai ser o resultado daquele treinamento? Vai ser negativo, vai fazer coisa errada pra caramba, da mesma forma que a pessoa que não tem conhecimento vai fazer errado também. Então, a necessidade de ter profissionais mais qualificados, profissionais que sabem o que estão fazendo, é cada vez maior, justamente por isso, porque a gente vai utilizar tecnologias para acelerar o processamento, para acelerar a análise e a manipulação desses dados. Só que se eu imputo as informações erradas, logicamente o resultado que vai sair lá na frente vai ser errado, só que numa velocidade ainda maior. Então, se é para fazer errado, é melhor fazer numa velocidade menor, é melhor deixar uma pessoa lá digitando as notas fiscais. Para fazer errado, utilizando uma tecnologia de ponta, né, tecnologia que vai acelerar para mim os resultados, não é algo legal, não é jogo. Então, é preciso ter profissionais capacitados, profissionais melhores, para que a gente consiga produzir resultados melhores.
E a partir desses resultados, que basicamente é fazer toda essa parte manual que a gente vinha fazendo aí durante todo esse tempo, a gente começar a ter tempo agora para fazer análise dos dados, para a gente interpretar essas informações, para a gente gerar insights para as empresas comerciais, industriais que a gente trabalha, ou se trabalha no escritório de contabilidade, para gerar informações de melhor qualidade para os clientes do escritório de contabilidade. Então, vai ser cada vez mais necessário, eu falei aqui que a palavra de ordem é a programação, mas vai ser cada vez mais necessário que os profissionais possuam alguma habilidade de programação, porque tudo está começando a girar em torno disso. Então, a automação fiscal agora é a bola da vez. O que é automação fiscal? Basicamente, você precisa desenvolver a habilidade de pensar sobre como que aquela tarefa é executada, encontrar um caminho lógico para que aquela tarefa aconteça. Então, por exemplo, adquirir uma mercadoria de fora do estado. Como é que eu lanço essa nota fiscal dentro do meu sistema? Cara, eu não sei. Por que eu não sei? Porque está faltando informação. Qual a informação que está faltando? Qual a finalidade da aquisição? Então, com base na finalidade da aquisição, eu já sei agora como é que eu vou lançar essa nota fiscal dentro do meu sistema. Então, a ideia é como que funciona essa estrutura. Como é que eu sei como que eu tenho que lançar uma nota fiscal? Você vai começar a descobrir padrões. E são esses padrões que você vai utilizar para programar, né, ou para passar para o computador para que ele consiga acelerar, para que ele consiga automatizar a execução dessas tarefas para você. Tempos atrás, um cara chamado Tim Cook, que ele é o CEO da Apple, né, que fabrica lá os celulares que a galera adora utilizar aí, ele disse que há alguns anos saber programar vai ser uma habilidade mais importante do que falar inglês. E é justamente isso que a gente está vendo acontecer agora. Essa mesma pesquisa lá, que os profissionais, que os diretores financeiros estavam preocupados em como que eu vou conseguir bons profissionais, como é que eu vou conseguir manter os profissionais que eu já tenho, eles traçaram o tipo de habilidade, o perfil, né? As habilidades técnicas que os profissionais precisam ter para que eles componham os quadros desse novo cenário que a gente está vivendo. Então, dentre essas habilidades, eu destaquei aqui 3 que tem a ver com o que a gente fala aqui no canal. Primeiro, conhecimento em automação. Então, ó, as empresas estão buscando profissionais que tenham preferencialmente algum conhecimento em automação, Excel e BI. Então, esses profissionais que possuem essa habilidade, que possuem esse conhecimento, vão estar melhor posicionados no mercado para conseguir aproveitar essas oportunidades. Então, além do conhecimento técnico que você tem que ter, né, da área fiscal e tributária, você também precisa ter esse conhecimento atualmente, né, está sendo adicionado ao currículo também o conhecimento de automação, de programação, de Excel e de BI. Então, os profissionais que possuem esse tipo de habilidade, o que eu estou vendo aqui, né, eles estão começando a ganhar cada vez mais espaço no mercado. Eu já tenho 2 exemplos de alunos meus aqui em situações completamente distintas. Um deles trabalhando numa indústria, numa multinacional com 90 filiais no Brasil, e outro trabalhando no escritório pequeno, né, normal, como tem tantos aí pelo Brasil, e os dois tiveram uma situação bem parecida. Então, o primeiro deles foi o Rafael Alves, entrou na indústria, 20 dias de empresa, ele criou uma solução, ele criou uma rotina automatizada para resolver um problema que tinha lá, uma análise que eles precisavam fazer lá na empresa. Então, que análise era essa? Basicamente, ele gastava 2 horas, ele e mais 2 colegas, para fazer algumas análises de lançamento de notas fiscais. Depois dessa automação que ele criou, ele conseguiu reduzir esse tempo de 2 horas, 3 pessoas fazendo o mesmo trabalho, para 5 minutos ele sozinho fazendo esse trabalho. Então ele economizou o tempo dele e de mais 2 colegas de trabalho. Isso com 20 dias de empresa. O que é que aconteceu? A supervisora dele falou, não, cara, eu quero esse cara aqui. Então lembra, vai ser difícil de encontrar bons profissionais, difícil de manter os profissionais que eu tenho dentro da empresa. Então o que a empresa fez? A empresa criou um cargo para colocar ele especificamente para que ele criasse essas automações fiscais para facilitar o dia a dia de trabalho dos colegas de trabalho dele. Contrataram uma pessoa para fazer o que ele faz hoje e colocaram ele para ser uma espécie de especialista em automação fiscal lá dentro da empresa onde ele atua. Isso é uma multinacional com 90 filiais no Brasil. Então, isso mostra para a gente o quanto que as empresas estão necessitando desse tipo de profissional. E a mesma coisa aconteceu com outro aluno meu, que foi o Eduardo Laurentino, esse trabalhando no escritório de contabilidade, e ele percebeu que a chefe dele gastava um dia inteiro, 8 horas de trabalho todo mês, para poder fazer algumas verificações lá nas apurações de ISS. Foi o que ele fez, criou uma rotina automatizada que fazia esses levantamentos das informações, e com base nisso, ela reduziu 8 horas de trabalho para 5 minutos. O que é que aconteceu com esse cara? Bom,
Muitas coisas aconteceram com ele. Para começar, a empresa deu para ele um prêmio, né, de reconhecimento, eles tinham um prêmio lá, uma espécie de votação, e ele ganhou nesse ano como o principal profissional destaque daquele ano, e como prêmio ele ganhou um aumento de salário por conta disso. E aí ele vai contando a história, né? Várias coisas aconteceram nesse escritório, ele começou a receber propostas de emprego para sair do escritório, né? Mas no caso dele ele gosta muito da área onde ele atua, né? Da empresa onde ele atua, e ele queria ficar. Mas as propostas estão chegando, as propostas estão acontecendo. E o que é que aconteceu? O dono do escritório falou com ele, cara, acabei de aumentar seu salário, não tem como aumentar mais. Vamos fazer o seguinte, eu vou pagar o treinamento que você fez, que você aprendeu aí a automatizar essas rotinas, eu vou pagar pelas soluções que você desenvolveu para a gente utilizar aqui dentro do escritório, e eu vou criar um cargo específico para você ocupar, você vai ser a mesma coisa lá do Rafael, uma espécie de especialista em automatização de rotinas, né? Ele faz isso hoje não só para a área fiscal, mas também para a área contábil, e falou com ele o seguinte, você vai desenvolver soluções, as ideias que você tiver que puderem ajudar os nossos clientes, eu vou vender essas soluções para os nossos clientes, para você. Então, olha só o que aconteceu. Ele saiu de uma posição onde ele era um profissional da área fiscal e tributária, comum como outro qualquer, e de repente ele começou a lançar mão dessas habilidades, né, a utilizar a automação fiscal como uma ferramenta para alavancar a carreira profissional dele. Olha quanta coisa aconteceu pelo simples fato dele ter criado uma rotina que transformava 8 horas de trabalho em apenas 5 minutos. E é justamente esse tipo de profissional que está carente, que o mercado está precisando hoje na área fiscal e tributária. E aí eu pergunto para você, de que lado que você quer estar? Então a gente tem os profissionais que trabalham como 10, 12 anos atrás, e a gente tem os profissionais que estão buscando esse novo conhecimento, se adaptar a essa nova realidade, e com isso não só manterem, né, seus empregos, mas começarem a se destacar profissionalmente. Essa habilidade, além de permitir que você se coloque no mercado de trabalho convencional, ela também te permite melhorar a qualidade dos serviços que você presta. Por exemplo, eu sou um consultor fiscal, sou um consultor tributário, então eu posso utilizar essas ferramentas para melhorar não só o tempo de execução dessas verificações que eu faço, por exemplo, trabalho de recuperação tributária. Então eu consigo utilizar essas ferramentas para criar uma estimativa mais precisa de quanto que eu preciso, quanto eu vou recuperar isso para o meu cliente, a fazer esse trabalho de uma maneira mais rápida e para aumentar o nível de assertividade do serviço que eu estou prestando. Tem uma habilidade que não serve exclusivamente para quem atua dentro de uma empresa, para quem é CLT, por exemplo. Vai servir também para os profissionais que são independentes, né? Para os profissionais chamados liberais, aí, os consultores, porque é uma habilidade que vai ajudar a acelerar, eu sempre falo, né? Fazer de forma mais rápida, mais prática e mais segura as suas atividades. Então, agora é a hora de você se posicionar. Então, vai acabar a profissão de contabilidade? Não, a gente está vendo um refinamento disso, a gente está vendo que a gente está indo para um outro patamar de profissional. Aqueles que quiserem continuar no patamar atual, aí realmente não vai ter espaço, porque todas as atividades que esses profissionais executam atualmente vão deixar de existir. Então, a máquina, né, o computador, as tecnologias que estão sendo desenvolvidas atualmente vai dar conta de fazer isso. Então, não vai fazer nenhum sentido eu ter um profissional para fazer algo que eu consigo apertar um botão, clicar num botão, e isso é executado de uma maneira muito mais rápida. Já mostrei aqui no canal operações que a gente consegue fazer até 34 mil vezes mais rápida do que uma pessoa digitando essas mesmas informações. Então, como é que eu faço para dar os primeiros passos? Entendi, Marcos, estou ciente agora de qual cenário que a gente está nesse momento, do que eu tenho que fazer para alavancar minha carreira, para crescer profissionalmente, e eu quero dar os primeiros passos. O que é que eu preciso fazer? Bom, de 7 a 11 de fevereiro vai rolar a Semana da Automação Fiscal, que é um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou falar bastante disso e vou mostrar como que você pode dar os seus primeiros passos para automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, transformar horas de trabalho em minutos e gerar para você como efeito colateral mais tempo livre, aumento de salário e reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Tudo isso utilizando os recursos que você já tem instalados aí no seu computador. Para se inscrever, se você ainda não fez isso, clica aqui embaixo no link na descrição do vídeo. Você vai cair na nossa página, onde eu informo lá tudo que você vai ver, tudo que vai acontecer ao longo da Semana da Automação Fiscal. Na página, você colocar o seu e-mail, clica no botão Quero Participar. E na página seguinte, a nossa página de Obrigado,
tem um botão azul. Você vai clicar nesse botão para entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações do que vai rolar na semana da automação fiscal. Então, por hoje é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui e eu espero você na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.